Agora passamos para o momento da palavra. Queria pedir os irmãos para abrir no Evangelho de Lucas, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos para a nossa 11ª mensagem. Será que quantas que vai dar? Eu nem fiz as contas ainda. Tá bom que a gente vai caminhando pelo Evangelho de Lucas, né? E muitas riquezas, muitas pérolas vão sendo achadas, né? Ao decorrer do texto. Às vezes a gente acha que vai ver a mesma coisa sempre, né? Só que não. A palavra de Deus é um oceano insondável de sabedoria, de consolo, de exortação, de encorajamento. Deus é maravilhoso. Hoje nós veremos de Lucas, capítulo 1, 57 ao verso 66. Do 57 ao 66. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o teu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, e nos colocamos humilhados diante de Ti, conscientes que se o Senhor não nos revelar essa palavra, não abrir os nossos ouvidos e preparar o nosso coração, nós não conseguiremos compreender o Teu ensinamento nesta noite, Senhor. Continua falando comigo, Pai. Fala com os meus irmãos e glorifica o Teu nome. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, dando continuidade, nós estamos caminhando, né, já há alguns domingos pelo Evangelho de Lucas. E agora chegamos no momento do nascimento de João Batista, né, o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali o seu pai e sua mãe têm tido, o evangelista Lucas tem dado uma grande ênfase na história de Zacarias e Isabel. Nós vemos ali desde o começo que o anjo Gabriel vai a Zacarias, porque Zacarias era um sacerdote, estava no seu momento ali de estar servindo ao Senhor no templo, diante do Santo dos Santos, no lugar santo, e o anjo Gabriel aparece e traz uma mensagem a Zacarias, lembrando que ele e sua esposa Isabel, que era parente de Maria, possivelmente prima, já eram idosos, e ela é estéril, não poderia ter filhos, era coisa que causava muita amargura ao seu coração, porque, ainda mais naquela época, muito diferente de hoje, naquela época não ter filhos era conhecido como se fosse uma punição de Deus, né? Todos queriam ter filhos, muitos filhos, muito diferente do que os nossos dias nos levam, né? Nos caminham para que seja formada a nossa concepção com relação à família e a ter filhos. E ali, Gabriel fala que eles teriam um filho, que esse filho seria grande diante do Senhor, né? Seria um varão ali que ia vir abrir o caminho do Messias. Aí depois o anjo vai a Maria, depois de receber a mensagem do anjo, vai a Isabel, e ela confirma que Isabel já estava grávida, que um milagre da concepção e a sua esterilidade já tinha acontecido, né?
E agora, nesse texto, nós vemos, aí depois Maria canta, né, em alegria ao Senhor por o que ela viu e pela certeza de que ela também estava grávida. Um milagre muito maior, se nós formos colocar um milagre por tamanho de operação miraculosa, né? Maria era muito maior, e mesmo assim ela louva, não só por ela, mas por Isabel também, né? E aqui nós vemos que se cumpre esse milagre que Deus opera em Isabel, ali, né? Isabel e Zacarias, não só em Isabel, né? Mas em Zacarias, porque foi pelo casal. E aqui eu quero já caminhar para o texto, para nós não nos delongarmos muito. Em primeiro lugar, Lucas, ele começa nos mostrando que a profecia dita pelo anjo Gabriel a Zacarias, ela se cumpre. Por que eu digo isso? Mas, Rodrigo, a gente já não viu que a Isabel estava grávida? Sim, mas a gente não tinha certeza ainda se João Batista ia nascer, seguindo a exposição que nós estamos fazendo, né? O texto ainda não disse que ele nasceu, mas agora nós vemos que realmente ele nasceu. E por que eu digo isso? Né? Deus opera milagrosamente e sustenta perfeitamente o tempo da gestação de Isabel, até nascer o seu filho, como diz aí no verso 57, né? Cumpriu-se o tempo em dar à luz e teve um filho. Lucas faz questão de dizer que cumpriu-se o tempo. Por que ele diz isso? Lembrando, Isabel era estéril, então, para ela engravidar era um milagre. Mas era um milagre em uma mulher idosa. Uma mulher idosa, ela necessita da mesma forma da graça do Senhor, de uma obra milagrosa, sobrenatural, para que sustente aquela gravidez aos 9 meses. Se nós formos fazer as contas, quando Maria vai visitar Isabel, Isabel já estava com 6 meses. No 6º mês, o anjo Gabriel vai a Maria. E logo após o anjo Gabriel falar com Maria, Maria vai visitar Isabel, né? Depois, Maria fica um bom tempo com Isabel. E depois lá no verso 56, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Então, provavelmente, Maria ficou até João nascer. Então, se cumpre 6 mais 3, 9. Ela se cumpriu os 9 meses de gestação. Então, aos meus olhos, quando Lucas diz que cumpriu-se o tempo, ele quer dar uma ênfase que Deus não somente ele opera um milagre, mas ele opera um milagre perfeito, um milagre, sustenta esse milagre, até que ele se concretize. Né? Não é uma operação que algo acontece, mas no meio do caminho, teve uma dificuldade extra do problema inicial, e ali aquilo ali para. Mas não foi culpa minha, eu operei um milagre e ela engravidou, mas ela é idosa, a culpa não é minha. Então, não, nosso Deus não é assim. Nosso Deus é perfeito. Ele é totalmente poderoso, não só para dar condições que Zacarias e Isabel, através da sua relação natural, ele semeasse no ventre de Zacarias, e Isabel ovulasse, né? Algo que a mulher, eu perguntei à minha esposa essa semana, algo que ela para de fazer aos seus 45 anos, por aí mais ou menos, né? E ela com 80, por aí mais ou menos, já não tinha. E como é que sustenta aquele útero, né? Daquela mulher? É Deus. Então Lucas dá uma grande ênfase, que a misericórdia, a mão divina estava sobre ela, sustentando a sua gestação até o fim. E ele queria nos chamar a nossa atenção para isso, nos mostrando e ensinando que a operação milagrosa de Deus é uma obra completa. Deus não faz meios milagres. Por isso que muitas das vezes as pessoas até falam por aí, não, Deus fez essa obra milagrosa, mas lá na frente aquilo ali se desfez. Então não foi Deus. Né? Porque algo sobrenatural não é só Deus que faz. Nós estudamos aqui sobre os demônios, a angiologia, né? Os anjos têm poder. Logo, os anjos caídos, que são os demônios, também têm poder. Eles podem cooperar algo. Mas a operação deles pode não se sustentar, porque tem alguém que pode interromper. E esse alguém é mais poderoso do que eles,
que é Deus o Todo-Poderoso. Agora, onde Deus opera, quem pode ir contra? Né? Onde Deus opera um milagre e determina algo, quem vai falar que não vai acontecer? Quem vai se colocar na frente? Quem vai destruir aquela obra? Não existe ninguém. Quem será contra nós? Ninguém. Isso aí. Então, através desse impactante nascimento sobrenatural de João Batista, realizado pelo grande poder e misericórdia de Deus, ali nos revela que tudo que Deus começa, Ele certamente termina. Creia nisso. Se Deus começou, como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, se Deus começou a boa obra, Ele vai terminar. Pode estar difícil? Pode. Para Deus não existe dificuldade, para a gente existe, mas para Ele não. Se Ele começou o milagre, Ele vai terminar. Nossa conversão é um grande milagre. Nós nascermos perfeitos é um milagre. As pessoas reclamam, mas por que, se Deus é bom, e nascem crianças com defeito de fábrica, doentes? A pergunta deveria ser diferente. Por que Deus, como é que Deus consegue ser tão bom se toda a humanidade peca, transgride a sua lei? Ele permite que nasçam pessoas boas, perfeitas. Porque pela maldição do pecado, da descendência de Adão, era para todo mundo nascer torto. Por isso que Paulo diz, não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram. Ninguém quer saber de Deus. Desde o ventre. Então, verdadeiramente, não existe dificuldades para Deus, não existe complicações, não há coisas impossíveis para o grande poder de Deus. E nós vimos isso aqui. Já é algo grande. Imagina quando chegar em Maria. Já é algo grande, uma mulher estéril engravidar. E essa estéril idosa gerar 9 meses e nascer perfeitamente. Naquela época não tinha hospital, maternidade. Não sei se tinha cesariana, provavelmente não. Como que aquela mulher idosa daquela maneira teve ele perfeitamente? João Batista sem nenhum defeito. Pelo contrário, era saudável da maneira que ele viveu então ainda. Deus é maravilhoso. Mas Lucas também nos mostra que os vizinhos e parentes ficaram alegres quando souberam da grande bênção que o casal recebeu do Senhor. Olha no verso 58, que diz: ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Olha que interessante. Ali os teólogos, eles dizem que os vizinhos, quando Lucas cita aqui, provavelmente Lucas está se referindo às aldeias ao redor, ali o pessoal, as tendas, porque eram tendas, grandes famílias, aí as famílias viviam ali nas tendas, naquelas casas que eles fabricavam. Então, quem são os vizinhos? O povo da mesma tribo, o povo daquela família ali, que eram famílias sacerdotais. Lembra que para ser sacerdote teria que vir da linhagem de Arão, Então, todas aquelas famílias, os cabeças, os homens, eram todos sacerdotes. Lembra que lá atrás nós vimos que Zacarias, eles moravam na cidade, em uma cidade da Judéia, possivelmente pode ser Hebrom. E ali, todos os sacerdotes moravam, sua grande maioria, porque ficava mais próximo do templo, para eles irem ao templo, cumprir com o seu papel, com a sua profissão, E ali também o texto diz que tinha os parentes que o casal tinha, que também eram sacerdotes. Então, eram pessoas que conheciam o Deus de Israel, eram pessoas que serviam diante do Senhor, não eram pessoas leigas, não eram pessoas... Era como se fosse hoje colocar aqui, nós que estamos aqui, que estamos todo dia na igreja, que lemos a palavra de Deus, que estudamos sobre o nosso Deus. E ali o texto diz que aquelas pessoas viram que o Deus, que o Senhor tinha usado de grande misericórdia. Isso só vai entender quem conhece Deus. Que Deus usou de grande misericórdia, porque eles viram Isabel estéril, Isabel idosa, ela e Zacarias. Nasceu.
Pô, beleza, exagerou. Mas também não vai chegar até o fim, né? Geralmente a pessoa ainda fala assim, né? Pode ter engravidou, mas até o fim não vai chegar, não. Vamos fazer uma aposta. Hoje em dia, a gente é assim, né? Infelizmente, nós somos assim, ser humano. Vamos fazer uma aposta? Quem dá mais aí? Será que vai chegar até o fim? Para mim vai chegar no 7º, hein? 6º mês, e olha lá, hein? Com a graça e misericórdia do Senhor. Aí não vinga, muito bem lembrado, não vinga. Entendeu? E ali aquelas pessoas viram, não, Deus usou de grande misericórdia, né? E algo interessante que Lucas diz, que eles participaram do seu regozijo, da sua alegria. Eles reconheceram que realmente Deus, a mão de Deus estava ali, porque tanto ela engravidou, quanto ela passou o seu tempo, né, a sua gestação, e gerou João Batista. Então eles reconheceram que a mão de Deus estava ali. E esse fato, né, provavelmente ali no olhar material, né, por causa da idade dela, da sua esterilidade, eles receberam a notícia e viram que era de Deus e se alegraram. Não tem como não se alegrar. A não ser se você for muito ruim de coração, né, ao linguajar do mundo, né. Não, isso aí é ruim mesmo, isso aí não se alegra com nada. Com a vitória do próximo, né, isso aí é totalmente contra, né. E ali no campo espiritual é surpreendente, porque Deus também... O que Deus faz aí nesse momento? É o cumprimento de profecia. Lembra que o anjo Gabriel falou lá no versículo 14, quando ele fala para João Batista? Para Zacarias. Olha o que ele diz no verso 14. Em ti haverá prazer e alegria, falando de João, né? E muitos se regozijarão com o seu nascimento. Olha que interessante. Eles não apenas ficaram felizes, não só como um exemplo de, esses sorri com os que sorriem. Não, Deus está se cumprindo o que Deus falou que ia acontecer. Era como se Isabel e Zacarias olhassem assim e falassem, caramba, se eu posso ter uma duvidazinha da obra que Deus está fazendo, aqui ela cai por terra. Porque até o sorriso que ia sair da boca daquela pessoa, Deus falou que ia acontecer. Para confirmar que é Ele que está fazendo tudo, que é Ele que está fazendo essa obra. E o texto continua nos dizendo, Lucas continua nos mostrando coisas interessantes e nos revela que a obediência às Sagradas Escrituras é a expressão de gratidão a Ele, ao nosso Deus, que a obediência às Sagradas Escrituras é uma expressão da gratidão a Ele. Acho que a gente até comentou isso um pouco hoje, né? Olha o que diz o verso 59. Não, perdão. Olha o que diz o verso 59. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. O que Isabel e Zacarias foi fazer? Foi circuncidar João. Eles cumpriram o que estava escrito na lei. Isso aí. Né? Eles foram cumprir o que estava escrito. Né? Lá em Gênesis 17, Deus institui a circuncisão. Ali tem uma simbologia que, através daquele ritual da circuncisão, aqueles crentes da antiga aliança consagravam como ela dizia, né? O órgão da procriação. Por isso que Deus mandou circuncidar ali o prepúcio ali do masculino, né? Dos meninos. Era um sinal que identificava que eles estavam em aliança com Deus, né? É como se Deus estivesse marcando, todos os filhos de vocês, eles estão sendo inseridos na aliança. Isso continua até hoje, né? Nós entendemos porque não mandou parar, só trocou o símbolo. Agora o símbolo é o batismo. Por isso nós batizamos nossos filhos. Entendeu? E ali eles cumpriam. Eles foram obedientes ao Senhor. Eles começaram a expressar a sua gratidão cumprindo a palavra de Deus, cumprindo a lei. E depois, mais à frente, o casal também demonstra sua obediência se posicionando contra o quê? A tradição judaica, em favor da palavra de Deus, que foi dada por meio do anjo Gabriel, ao verso 60 e 61. De modo nenhum respondeu sua mãe. Né? Falaram, eles queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Aí que ela responde? De modo nenhum respondeu a sua mãe.
Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Não, mas quem disse a Isabel que o nome dele tinha que ser João? O texto não fala. Mas aí, por inferência, nós entendemos, porque lá na frente, quando eles perguntam a Zacarias, né, eles dão a tábua para ele escrever. Ele poderia ter escrito para ela em casa, né? Ou, possivelmente, também ela podia ter recebido por revelação. Naquele momento, a revelação estava valendo, né? Que ela tinha tido a revelação de Maria, quando Maria chegou, Deus poderia ter falado com ela também. Então, ali naquele momento, qual é a resposta dela em obediência à palavra do Senhor? Que o nome dele deveria ser João. Porque a tradição judaica, isso não era na Bíblia, a tradição judaica, eles colocavam o nome do pai, do avô ou de um ancestral para honrar aquela pessoa, para manter ali, né, aquelas pessoas sendo lembradas no meio familiar. No tanto que o próprio apóstolo Paulo, né, o nome dele no hebraico é Saulo. Paulo é o quê? Ele é um benjamita. Quem foi o primeiro rei de Israel? Foi um benjamita. Quem é? Saul, pô. Então Saulo vem de Saul. O nome de Saulo foi uma homenagem a Saul. Todos os nomes na Bíblia, eles têm um porquê. Eles dizem algo. Né? Aqui no Ocidente a gente não esquenta para isso, né? Eu não sei se no Oriente ainda tem alguma coisa, algum vestígio dessa prática. Mas na Bíblia, todos os nomes têm a ver. Tanto que a gente vai ver aqui sobre João. Né? O texto diz que Deus escolhe o nome do menino, porque tinha uma importância naquele nome. João significa, Deus é gracioso. Olha que maravilha. João veio para apontar para Jesus, para abrir o caminho. E ele que estava apontando, o nome dele era Deus é gracioso. Ó, eu estou apontando o caminho para o Deus gracioso que está vindo aí. Né? Ele pregava uma pregação totalmente dura. Arrependa-se, raça de víboras. Porque ele estava apontando para o Deus gracioso. Seu nome especificamente apontava para a obra que ele faria, apontando para o Messias. O nascimento de João, olha que importância, também tinha sido profetizado lá atrás, lá em Isaías 40, né? 40, verso 3, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Né? Ele veio preparando o caminho de Jesus. Depois tem lá em Malaquias também, ó, Malaquias 3:1. Eis que eu vos envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E como falar que Jesus é Deus, né? Preparar o caminho diante de mim. O meu caminho ele vai preparar. Quem é? João. Também em Malaquias 4:5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. São os últimos versículos do Antigo Testamento. Engraçado, né? Que a profecia final, ela se concretiza no início do Novo Testamento. Deus se cala 400 anos e volta com um anjo falando primeiramente a quem? A Maria? A Zacarias, que seria o pai de João, que é o profeta Elias aqui. O profeta Elias eles falam porque eu até tinha uma época que eu até pensava diferente disso, não entendia, né? Mas a gente vai estudando e Deus vai dando graça à nossa dureza. O profeta Elias, porque o profeta Elias, o que ele fez? Ele botava o dedo na cara lá do rei, lá, ó, você está errado. Né? O que João Batista fez? Era o espírito de ousadia, ele ia lá e falava que estava errado mesmo. Né? Por isso que Elias, ó, foge, que eu vou te matar. Senhor, mas o Senhor fez aquilo tudo lá, ó. Foge que eles vão te matar. Ele foi, não sei se foi melhor ou pior, mas ele não viu a morte, né? Subiu na carruagem de fogo. João, pelo contrário, foi degolado, perdeu a cabeça. Pregando o que Deus mandou ele pregar. O Evangelho, né? Cumpriu sua missão. E essa voz que clama no deserto, João pregava para todo o povo, testemunhando que o reino de Deus estava vindo através de Cristo. E João verdadeiramente viria a ser uma pessoa muito especial, importante na história. O próprio Jesus diz
Lá em Lucas 7, 28, Jesus diz, ó, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Não existe maior homem do que João. Tem noção? Ah, João Batista. Aí, Abraão. Moisés. Davi. Paulo. Não há ninguém maior do que João Batista. Ele viria a ser muito importante e por isso recebeu o nome de João, né? Porque Deus havia escolhido, porque ele saberia quem seria João, porque ele determinou, né? Hoje em dia não acontece muito isso, tem um pregador até que aplica, né, da Igreja Batista, gosto muito, acompanho ele faz uma aplicação interessante nesse contexto, ele diz que hoje as pessoas dão um nome, né, só que a vida da pessoa não condiz com aquele nome, né? Eu já vi muito aí, muitas ocorrências policiais, quando os policiais prendem os presos, quando chega lá é Samuel, é Davi, é João, Isaac. Meu, isso aí. Então, acho que deve ter também, com certeza. Jesus deve ter. Entendeu? Não condiz, por quê? Não é o nome que faz a pessoa, é a vida da pessoa que faz o nome, que mostra quem ela é. Não é porque eu vou receber um nome que eu vou viver por causa daquele nome, não. É porque a minha vida é que vai indicar quem sou eu, qual é o nome que eu correspondo. João Batista não tinha para onde correr. Deus, a gente entra naquele mérito, né? Já havia predeterminado, predestinado ele a ser a voz que clama no deserto, a quem prepararia o caminho do Senhor. Então, não é o nome. Por isso que a nossa vida, ela que deve apontar como olharão para o nosso nome, né? Será que as pessoas... Aí ele diz, né, esse pastor, hoje em dia as pessoas conhecem muito pelo apelido, porque o apelido você recebe pelo seu dia a dia, por uma característica sua. Se você for uma pessoa que não for muito legal, aqui no nosso contexto, as pessoas vão falar, ah lá o falso profeta. Olha o falso profeta aí. Agora, se você for uma pessoa piedosa, firme, aí, varão, qual é o varão? O varão de Deus. Ô, minha irmã. Né? O seu apelido vai dizer quem você é, mais do que o nome hoje em dia. Beleza? E o casal demonstrou sua obediência mesmo em meio também ao castigo. Ali, ó, verso 62. Olha o que diz. E perguntaram por acenos ao seu pai, ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. 63 também. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Eles... Aí você pensa comigo, uma mulher idosa, o marido idoso, ainda mudo, e provavelmente surdo, porque a palavra que Lucas usa quando fala do castigo que Zacarias recebe, ela tanto pode ser usada para ficar mudo, quanto para ficar surdo. Ou provavelmente eles estavam com os dois problemas. Entendeu? Então, tanto que, por isso que eles fazem acenos. O texto diz, né? Não grita, falou Zacarias. Não, ó. Oh. Para ele poder entender isso aí. Entendeu? E mesmo assim, João, ó, firme. Por quê? Ele entendeu. Ele entendeu. Então, tem um pastor que diz que o castigo, a demonstração do Senhor, ela é o quê? Ela é santificadora. Quando Deus nos castiga, porque Ele nos ama. Hebreus vai dizer, né? Então, aquilo ali te santifica, te ajuda. Pelo contrário, né? Você não está sendo somente, igual a gente estava conversando de filho, você não está sendo somente punido. Não, quem é somente punido não é filho. Agora, quem é corrigido é por amor, é para correção, é para purificação, para tirar algo que está de errado. Né? Então, o castigo de Deus a Zacarias, ali por sua incredulidade, provavelmente seria tantas duas coisas. E ali explica aquela necessidade. E Zacarias demonstra sua obediência a Deus, indo contra toda a tradição, confirmando o que sua esposa havia lhe dito sobre o menino.
Zacarias antes tinha sido incrédulo, agora ele creu. Olha a diferença. Olha como é que o castigo do Senhor mudou a vida de Zacarias. Antes nós vimos ele lá como um mau exemplo. Que? Minha mulher idosa? Hoje ele vai ficar mudo. Só porque você é incrédulo, está duvidando, pediu a vida inteira, agora duvida? Quando Deus vai fazer um milagre? Né? Às vezes a gente pode cair nesse erro. Aí depois que ele foi ali, corrigido pelo Senhor, tomou um castigozinho de 9 meses. Doído, né? 9 meses. Agora ele creu. Ele, não, o nome dele vai ser. Não, perdão, vai ser não. No texto lá não diz lá. É João. É João, não vai ser Zacarias, não vai ser do meu avô, do meu pai, do meu tataravô, não. Vai ser João, porque Deus mandou. Então ele foi obediente ao Senhor, né? A obediência testemunhada pelo casal gerou admiração. Como diz o texto, todos ficaram surpresos por sua decisão de serem obedientes à palavra do Senhor. Aí entra aquela perguntinha, né? Será que nós temos crido em Cristo bastante? O quanto nós temos sido obedientes a Deus? Porque o tamanho da nossa fé vai ser expressado pelo tamanho da nossa obediência, né? É igual o Tiago fala, olha para as minhas obras. Aí uma das obras que nós lemos hoje é Deus quando fala lá, ouve Israel, que eu sou o Senhor teu Deus, ama de todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua mente, e ama o próximo como a ti mesmo. Aí, vou nem colocar Deus, mas e o próximo? Será que a gente está amando? Né? Será que a gente realmente está colocando em prática tudo que Deus está mandando? Então a nossa obediência vai expressar o tamanho da nossa fé, a nossa crença. E a obediência do casal termina em louvor a Deus por conta do acontecido. Lá no verso 64, olha o que diz. Imediatamente a boca lhe se abriu e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Olha que coisa linda que aconteceu. Zacarias tem o seu castigo encerrado. Primeira coisa que ele faz é o quê? É louvar o Senhor. Com certeza Zacarias havia entendido que o seu castigo foi bom, porque somente filho é corrigido. Agora o bastardo é punido, ou é mandado embora. Como esse Hebreus, né? Está aqui, eu coloquei. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então é bom a correção do Senhor, né? E Lucas também nos mostra que essa operação milagrosa de Deus trouxe temor por toda a região e ficaram curiosos sobre quem viria a ser João. Olha o que diz lá no verso 65. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que ouviam guardavam no coração, dizendo, quem virá a ser, pois, este menino? Né? Eles ficaram encabulados. Quem vai ser quando ele crescer? Né? E a mão do Senhor estava sobre ele. Então, todos os vizinhos ficaram possuídos de temor. Temor aqui não é uma coisa piedosa, não. Eles foi com medo. Meu Deus! Se a gente parar, aí vamos se colocar lá no contexto. Há 400 anos Deus não mais falava. Provavelmente não estava acontecendo mais nenhum milagre, porque os milagres no Antigo Testamento serviam para apontar para Cristo. Quando Cristo estava aqui operando milagre na sua caminhada e seus apóstolos apontavam para o seu sacrifício. E os milagres que aconteceram depois e que acontecem hoje é para confirmar para nós que ele vai voltar. Esses são os propósitos dos milagres. Deus não opera em vão. Deus não gasta uma gotinha do seu poder em vão. Como Cristo não gastou uma gota do seu sangue em vão na cruz do Calvário. Todas tinham um endereço certo, um coração certo para ser desfeita a pedra e transformada de carne. Entendeu? Então, eles temeram. E por toda aquela região foram divulgadas aquelas coisas. Né? Aí aqui se encaixa aquela questão, né? Quando Deus faz um milagre na sua vida, quando Deus opera uma grandiosa obra, você é abençoado, você esconde. Não fala para ninguém, não. Para ninguém saber da minha bênção, que não vai acontecer mais.
Há pessoas que pensam assim, não, pelo contrário, será que eles não falaram? Todo mundo ficou sabendo. Claro que também não tem como você não ver, né? Imagina, a senhorinha de cabeça branquinha, um bebezinho no colo, quem é? Seu bisneto? Não, é meu filho. Ah, como é que aconteceu isso? E aí ela pegou aquela ali e testemunha da obra de Deus. Hoje a nossa bênção é para o Evangelho. É para falar do amor de Cristo, da obra que Ele fez. Eu sou só abençoado, mas não é porque eu mereço não, meu filho. É graça e misericórdia. E a bênção, um exemplo, da minha casa, do meu trabalho, isso aí não é nada. A maior bênção foi Ele ter me transformado, foi Ele ter me perdoado os meus pecados, foi Ele ter me feito nova criatura, ter me dado o seu Espírito. O Espírito Santo agora habita em mim. Eu que andava todo torto, que era um homenzinho torto, que vivia numa casa torta, meu caminho era torto, toda a minha vida era torta. Como diz a musiquinha, né? Agora não, Ele me acertou, tem me acertado a cada dia, pela obra do seu Espírito. Vale a pena evangelizar, testemunhar do que Deus tem feito. E todos que ouviam, tudo que aconteceu ali, eu guardava no coração. Porque quando as pessoas veem o milagre, elas guardam no coração. Guardar no coração significa o quê? Fica com aquilo ali latejando. Poxa, mas como é que aconteceu isso? Será que pode acontecer comigo? Isso aí é. Poxa, eu precisava tanto também de uma operação dessa na minha vida, no momento que eu estou precisando, uma área da vida, né? Aí eles diziam, quem será esse menino? Porque essa grandiosa obra, ele não vai ser um Zé Ninguém, ele será grande, como Gabriel disse lá, ó, grande diante do Senhor, não é diante dos homens, não será um grande empresário, um presidente, não. Grande diante do Senhor, era um homem que era mais humilde do que todos, era o que andava de roupa de pelo, de camelo, comia gafanhoto e mel. Olha o homem que é grande diante do Senhor, era humilde, não é o que busca riqueza, não é o que quer ser rico, prosperidade, é o que mundano, é o que busca prosperidade no Senhor, é o que se inclina com o seu coração contrito e quebrantado e pede perdão a Deus, e pede força para poder caminhar, glorificando a Deus com a sua vida. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E por fim, nós aprendemos algumas coisas com esse texto, que Deus opera a sua obra completa. Isso aqui vale ser a pena enfatizado, porque às vezes a gente, no nosso dia a dia, né, a gente vive num mundo materialista, que a gente só acredita com as obras das nossas mãos. É difícil, né? Eu falo por mim mesmo, às vezes eu vejo o meu salário lá no final do mês, quando eu recebo, caramba, e agora? Pô, Deus falou que não vai faltar pão, o que eu vez de comer, o que eu vez de beber, o que eu vez de vestir. Porque eu estou ansioso. Eu não preciso ficar ansioso, eu tenho que fazer o meu, pô, eu também tenho que me organizar, eu não posso gastar de além, não. Mas eu tenho que crer em Deus, que Ele pode multiplicar, fazer um milagre. Como na questão de uma doença, como na questão de uma conversão dos filhos, dos familiares, da mãe, do irmão, do colega do trabalho. Deus pode, Deus faz, Deus quer glorificar o seu nome, Deus nos chama para ser essa ferramenta de intercessão, para que Ele glorifique o nome dEle. E eu creio que quanto a gente mais acredita, mais acontece. Enquanto mais a gente obedece, a gente vai e prega o Evangelho a toda criatura, mais pessoas são alcançadas, mais milagres acontecem. Enquanto eu creio, eu me coloco mais na dependência do Senhor, mais Ele opera a meu favor. E quanto mais eu trabalho para Deus, mais Deus trabalha para mim. Isso é fato, é bíblico. Então nós temos que crer no poder do Senhor, crer que Ele move o impossível, crer que Ele não só pode, mas se Ele quiser, Ele faz. E faz de uma maneira muito mais maravilhosa do que nós possamos pensar, ou querer, ou planejar. Isso aí, Deus nos surpreende com o seu amor generoso. Nós também aprendemos com esse texto
quando Deus opera abençoando alguém no nosso meio, deve ser motivo de mútua alegria entre o povo de Deus, né? Nós vemos ali que aquele povo, no primeiro lugar, cumprindo aquela profecia, o que aconteceu? Eles se regozijaram com Zacarias e Isabel. Quando eles viram João nascendo, todos se alegraram. Caramba, cara, que legal! Parabéns! Louvado seja Deus! Caraca! Você recebeu a sua bênção, como o povo diz, né? Você recebeu o seu milagre. Você conquistou aquela vitória. Passou naquela prova, passou no curso, conseguiu ali, ó, venceu a dificuldade sua. Parabéns! Nós não podemos dar vazão à carne, porque infelizmente a nossa carne às vezes fala assim, mas conseguiu por quê? Mas isso, aquilo, não. O que Jesus disse? O que Jesus fez? Jesus se alegrou com os que estavam alegres. Jesus no casamento em Caná da Galileia. Se Jesus não se alegrasse, ele ia fazer um milagre da água virar vinho. Jesus se alegrou com os que se alegram. Jesus chorou com os que choram. Lá em Lázaro, todo mundo triste. Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia. Então nós devemos seguir o exemplo do Mestre, o exemplo daquele povo. Deve ser a nossa forma de viver, não como o mundo, mas como um povo santo, separado, diferente, que glorifica a Deus, se alegrando com os que se alegram. Aí vem a pergunta, será que nós temos agido como nós temos agido para com a vitória e a alegria do próximo? A vida é difícil. A gente ri por fora e fica carrancudo por dentro. Poxa, mas eu tento tanto, mas não consigo. Poxa, eu teria a maior condição de estar ali, mas as situações da vida não permitem. Aí a pessoa conquista, fala, pô, legal, né? Mas lá dentro, isso acontece. Nós somos pecadores. Romanos 12, o apóstolo Paulo diz, né? 12, verso 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se alegre com os que se alegram, chore com os que choram. Glorifiquem a Deus dessa forma. Isso é ser obediente, é lutar contra a sua carne, como Zacarias e Isabel ali foram obedientes ao Senhor. Nós também aprendemos que quando há uma genuína fé em Deus, essa fé é manifestada através da obediência. De novo. Como é que eu sei o tamanho da minha fé em Deus? Pelo tamanho da minha obediência. Não uma obediência legalista, uma obediência com medo da morte, com medo do inferno. Não é disso que eu estou falando. É uma obediência por gratidão, por amor. Quanto que eu creio em Deus? Quanto eu obedeço a sua palavra. Básico. Se Deus manda que eu tenho que meditar na palavra de dia e de noite, se eu não ler a Bíblia, pelo menos de manhã, vamos reduzir alguma parte do dia, eu não estou sendo obediente. Não existe a concepção, aí eu volto, eu sempre falo, né? A gente toma café, almoça, lancha, janta e come umas besteirinhas. Quantas vezes eu leio a Bíblia por dia? Quanto tempo eu fico meditando na palavra? Por aí eu vou medir a minha obediência a Deus. Qual a importância que eu tenho dado ao meu Deus? Quão obediente eu tenho sido? Qual tem sido a motivação dessa obediência ao Senhor? Será que eu tenho me sacrificado ou eu tenho me regozijado através da minha obediência? Porque é diferente também eu pegar e ler, porque é obrigação. Chato, fazer o quê? Do que eu pegar e falar, ô Senhor, obrigado pela tua graça. Eu nem queria, eu já não estava com vontade, mas eu sei, eu sou grato pelo que o Senhor fez na minha vida, então eu vou ler. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Eu tenho tocado violão em casa. Que bênção. Que bênção. Eu paro, oro, toco louvor. Aí vem outro louvor na minha cabeça, eu vou lá, boto no Cifra Clube, toco. Que maravilha. Praticamente eu estou cultuando sozinho, Deus em casa. Eu e a Maria, né? Eu e a Maria. Ela cantando, eu tocando. Que maravilha. Quão bom é isso todos os dias.
E isso vai demonstrar o quanto nós estamos sendo, quanto nós cremos no Senhor, porque Ele manda que nós façamos isso. Nós também aprendemos, o texto também nos mostra que quando somos abençoados por Deus, nós devemos expressar essa gratidão, louvando o Senhor. Primeira coisa que Zacarias faz é o quê? Quando volta a falar, louva. Não tanto que o texto, logo em seguida, é o quê? É o cântico de Zacarias. É o cântico de Zacarias. Zacarias louva a Deus. Primeira coisa que ele faz é louvar o Senhor. Aí volta lá de novo lá atrás, qual tem sido a nossa atitude quando Deus nos abençoa? Será que nós lembramos em louvar a Ele em primeiro lugar? Ou primeiro eu vou festejar com os amigos? Ou primeiro eu vou contar a notícia na minha rede social? Hoje em dia acontece muito isso. Será que eu vou falar, caraca, agora o que eu vou fazer? Isso e aquilo? Ou será que eu vou lá em primeiro lugar, eu baixo a minha cabeça, ou me recolho lá no meu quarto, coloco o meu joelho no chão e eu vou, obrigado, Senhor. Eu não merecia, mas a Tua graça, a Tua misericórdia, eu vejo ela é manifestada na minha vida mais uma vez, porque o Senhor me abençoou. E ali, diante do Senhor, e ali se você louva a Ele, você vem em gratidão a Ele aqui, chega aqui no domingão, 8 horas da noite, perigoso o Rio de Janeiro do jeito que está, quando a gente vem louvar o Senhor. Será que eu venho? Não, hoje eu vou buscar minha bênção? Hoje eu venho te agradecer mais uma vez, te agradecer porque o Senhor é bom para comigo. E por último, entre outras coisas, mas eu vou pontuar só mais uma por causa da hora, o castigo do Senhor é bom. O castigo do Senhor é bom. Olha o que aconteceu com Zacarias. Será que se ele não fosse castigado, ele teria essa reação que ele teve? Ele olhar e falar, não, o nome dele é João. Ele, quando abria sua boca, ele ia louvar o Senhor. As aflições de Zacarias foram aflições santificadas, como eu disse. Aí o teólogo, o James Charles Wiley, diz que são promoções espirituais. A tristeza que nos humilha nos leva a Deus. É uma bênção, um ganho direto a Deus. Maravilha, né? Porque se nós somos castigados é porque Deus nos ama, Deus quer nos corrigir. Então a gente termina aqui hoje. Seja obediente ao Senhor. Creia que Ele pode fazer um milagre. Testemunhe da bênção que você recebe. Olha para o que Deus fez. Deus tem tudo preparado na sua mão. João Batista veio para apontar para Cristo. Veio apontando. Nós devemos ser João Batista onde nós andamos. Chegamos no meio do povo aí, no meio do trabalho, e apontar para Ele. Não só com palavras, mas com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com as nossas decisões, não aceitando coisas erradas, se opondo a tudo que é errado. Às vezes nós vamos ter que sofrer. Não teremos a nossa cabeça decapitada aqui no Brasil, mas lá fora tem irmãos nossos que estão sendo nesse momento. E devemos ser firmes, orar a Deus e pedir, Senhor, me dá o espírito de João Batista para pregar arrependimento, para apontar para Cristo, para que Deus seja glorificado através de nossas vidas. Vamos orar para terminar? Santo Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, e te pedimos ajuda, Senhor, para que o Senhor nos ajude a crer na Tua palavra mais e mais, para que nós possamos expressar em obediência o tamanho da nossa fé em Ti, Senhor, para que nós possamos crer que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós sonhamos ou imaginamos. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes, a nos regozijarmos com a alegria, a vitória do nosso próximo, para nós nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram, seguindo o exemplo do nosso Mestre, do nosso Senhor. Nos ajuda, Senhor, a crer na Tua palavra, ter consciência que todas as profecias que foram profetizadas no Antigo Testamento, algumas se cumpriram ali naquele momento. E isso nos leva à confiança que quando o Senhor diz que vai retornar para nos buscar, é porque verdadeiramente o Senhor já está vindo. E que tudo o que acontece é porque está escrito.
e são sinais para que nós tenhamos certeza do teu retorno. Nos ajuda, Pai, a caminharmos segundo a tua vontade e assim nós possamos te glorificar com a nossa vida, dia a dia, aí nesse mundão. Nos leve em segurança aos nossos lares, Senhor, mais uma vez te pedimos. Esteja conosco ao decorrer dessa semana, nos faça meditar em Ti, na Tua bondade, no Teu poder, em quem Tu és, e nos ajude a ser obedientes, para que Teu nome venha ser glorificado através de nossas vidas. Que sejamos João Batista apontando para Cristo, pregando o Teu Evangelho, arrependimento e a Tua salvação, o Teu amor, através da cruz. Assim nós choramos nesta noite e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem com Jesus. Até o nosso próximo culto.